E aí não vai dar. Bom, agradecer o Pedro aqui, o Estúdio X, pelo convite. É sempre uma honra para o movimento social, para o movimento popular, poder falar em espaços que não necessariamente a gente vem. Eu, Vitor, eventualmente venho, porque filho da classe média, porque, enfim, criei a minha trajetória para virar militante de movimento popular. Mas os meus, né? Os nossos, aqueles que nos reunimos enquanto família a partir dessa marca, a partir dessa identidade, não necessariamente a gente ocupa esses espaços. Então, é sempre uma honra poder vir aqui falar pelo movimento. Agradecer ao Tony, a Thaís aqui pela exposição que tiveram. Acho que vai dar para eu ir para o ponto adiante aqui, para como que o movimento trabalha. Eu pediria para... Aqui está marcando o tempo, né? Esse aqui é um... Vale? Tá, eu vou usar essa marcação para não falar demais, senão vai ficar chato. E aí, responder algumas perguntas. Primeiro, algumas coisas que eles falaram que eu acho que é legal a gente debater, enfim, eu comentar, para a gente entender. Primeiro, o que é sem teto? Acho que antes da gente falar no movimento urbano, no movimento de moradia e tal, o que é sem teto? Nos nossos preconceitos, sem teto é a pessoa sem casa. Eu vou olhar para ela de vez em quando, se a palavra estiver difícil, você faz uma careta. Mas, para nós, sem teto não é só isso. E não só para nós, mas também para o governo. O próprio governo, no seu levantamento oficial de déficit habitacional, que é feito por uma fundação chamada Fundação João Pinheiro, com base nos dados do censo, ele reconhece o déficit habitacional com 4 critérios, que eu vou pegar aqui para vocês ouvirem o nome técnico certinho. O primeiro é a moradia precária, que são as favelas mais precárias, aqueles lugares de risco, que é bastante significativo. O segundo é a coabitação, que é quando mais de uma família mora na mesma unidade habitacional, na mesma casa. Ah, mas tem um puxadinho ali atrás. O puxadinho não entra na coabitação, para vocês verem que já tem uma distorção aí. Se tem um puxadinho no terreno, ele já não é coabitação, porque é uma outra casa. Entra na precariedade. O outro é o adensamento excessivo, que é quando mais de 3 pessoas moram no mesmo cômodo. E vocês imaginam que as casas, em média, no Brasil, muito mais gente, da maior parte das pessoas da vida real mesmo. Essas casas, elas têm quase todas isso. E o último, que é o principal, e é o que nós trabalhamos em cima, um pouco isso que o Tony comentou no início, que é o chamado ônus excessivo para a moradia, que a gente chama de aluguel caro demais. O aluguel caro demais, para eles, é 30% da renda. Então, aí eu já vou começar com os números. O Vitor, um dia desses, o Vitor é um colega de vocês que está aqui, acabou de se formar em arquitetura na UFRJ, ele foi dirigente da Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura. A gente dividiu uma mesa em que eu usei alguns números que foi bem ilustrativo lá para o pessoal. Vou usar alguns números aqui também. O governo me dificultou, porque como aumentou um pouquinho o salário mínimo e mudou um pouco os cálculos da nova classe média, aí os números não ficam tão redondos quanto ficaram da outra vez. Mas vai dar. 30% é ônus excessivo, certo? Já eu chego no que é o movimento. 30% é ônus excessivo, aluguel caro demais, déficit habitacional, portanto, sem teto. Pessoas que, de acordo lá com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Declaração dos Direitos Humanos, elas têm o direito de se rebelar contra o Estado e contra o sistema, caso aqueles direitos não estejam sendo garantidos. E um daqueles direitos é o direito à moradia adequada. Então, se a pessoa paga mais de 30%, ou se ela tem mais de 3 pessoas morando no mesmo cômodo, ou se ela mora precariamente, ou se ela mora com mais de uma família no mesmo ambiente, e aí não sou eu que me reconheço como militante marxista revolucionário. Isso é a ONU, lá, Liga das Nações, isso é a Constituição Brasileira, isso é a Fundação João Pinheiro, isso é o IPEA que está dizendo que essas pessoas elas têm o direito de se rebelar contra o sistema que a elas impõe essa situação. 30% da renda. Vamos para o grosso da sociedade brasileira. O grosso da sociedade brasileira, ele recebe 2 salários mínimos. 2 salários mínimos. Eu não vou fazer a exposição com base nos 2 salários mínimos, porque aí me dificultaria nos exemplos e eu ia ter que ficar fazendo muito cálculo ali. Eu fiquei fazendo um pouco durante a fala da Thaís. Aí eu fiz os cálculos para 1 salário mínimo que vai facilitar aqui na apresentação. Vocês sabem quanto é o salário mínimo no Brasil hoje? O salário mínimo, segundo o DIEESE, que é um departamento que há muito tempo estuda, significa que era o salário
que pela lei deveria fazer com que você tivesse toda a sua condição de viver plenamente, de morar numa casa, de ter acesso a bens culturais, de ter direito à cidade, de se transportar, de comer bem, de se vestir bem, etc., ele devia ser mais ou menos uns R$ 3.500. O salário mínimo hoje no Brasil, ele é R$ 788. R$ 788. 30% de R$ 788 dá R$ 236,40. Então, R$ 236,40. Ou seja, se a pessoa paga, a família paga, que recebe um salário mínimo, mais de R$ 236,40 pelo aluguel, ela já está no déficit habitacional, ela já teria o direito de se rebelar contra o sistema que a ela impõe essa situação. Em dólares, $255. Para o pessoal de fora acompanhar. Desculpa, eu devia ter feito essa transição também. O resto vai ser em percentuais e em números de pessoas, então não vai fazer. Então, $255 mensais é o que, na verdade, 80% da população brasileira recebe de 2 a menos salários mínimos. Muita gente não recebe sequer um salário mínimo no Brasil hoje, situação de muitos dos trabalhadores terceirizados, esses que estão parados hoje em dia, lutando e tal. Vamos pensar numa família incomum. Uma família de mulher, marido e um bebê pequeno. Mulher, marido e um bebê pequeno. Em que a mulher cuida da casa. O bebê pequeno é um bebê pequeno, portanto ele não faz nada. E o marido trabalha fora e recebe um salário mínimo. Ele é servente de obra. Tá. São 2,7 pessoas. Isso não existe, mas eu vou chamar de 2,7 pessoas porque na matemática vai dar certo. Um salário mínimo dividido por 3 pessoas, dá 2,7. Na verdade, dá 291. Por que 291, Vitor? Por que você está falando desse valor? 291, segundo o IPEA e segundo a Secretaria Nacional de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, é o início da fase da chamada nova classe média. Portanto, uma família brasileira que recebe $255 ou R$ 788, que tem pai, mãe e um bebê pequeno, é da classe média. Se ela paga mais de R$ 236 de aluguel, ela está no déficit habitacional. É disso que a gente está falando quando a gente fala em sem-teto. É, portanto, da classe média brasileira. É, portanto, da maior parte das pessoas que às vezes a gente não conhece, que a gente não vê, mas que é o que é principal na nossa cidade. Nesse sentido, esse sem-teto, tanto o sem moradia mesmo, que hoje se organizam nacionalmente, o principal dos movimentos é o Movimento Nacional de Populações de Rua, o MNPR, e os outros sem-teto, as pessoas que lutam por moradia, elas se organizam numa miríade de movimentos, que nacionalmente tem 5 principais organizações. A CMP, que a Thaís falou, que é a Coordenação de Movimentos Populares, a CONAN, a Coordenação Nacional de Associações de Moradores, a União Nacional de Luta por Moradia e o Movimento Nacional de Luta pela Moradia. E nós, o MTST. É ruim falar que nós somos uma das principais organizações, mas acaba que somos mesmo. Porque a gente está presente em 7 estados e com uma força muito, muito grande em São Paulo, com algumas conquistas que já eu falo um pouco mais. Esses movimentos eles se organizam de diferentes maneiras. Mas a gente tem uma tônica geral, todos nós falamos, que nós não somos um movimento de moradia. Nós não somos um movimento de moradia. Nós somos um movimento, como está escrito na camisa, pela reforma urbana. A gente luta para que a cidade toda se transforme, para que centro vá para a periferia, para que a periferia vá para o centro, para que a gente faça a requalificação dos centros urbanos, para que a gente tenha acesso, direito à cidade, para que a gente tenha transporte, para que a gente tenha luz, para que a gente tenha, enfim, serviços públicos dignos, etc, etc, etc. Nós, mais ainda, então tem isso, movimentos de moradia seriam aqueles mais burocratizados, que se organizam apenas pela casa, né? O que hoje praticamente não existe no Brasil. O outro são os movimentos urbanos. Nós nos enquadramos enquanto movimento urbano, mas o movimento Passe Livre também. O movimento de catadores de rua também. O movimento de vendedores ambulantes também. São todos esses movimentos urbanos porque intervêm na cidade. Aí é a partir da territorialidade. Nós nos reconhecemos como um movimento de luta pela reforma urbana, mas também um movimento de transformação social. O MTST, como organização política, para além da nossa luta direta,
a gente tem esse símbolozinho, e eu adoro fazer essa explicação, ainda mais quando a camisa está aqui. Vocês veem que o M, ele forma um teto. Esse teto está saindo de uma bola, tá vendo? Ele está saindo aqui. Isso significa que, na nossa cabeça, a gente quis dizer isso, que a partir da moradia, a gente vai conquistar e organizar as pessoas para extrapolar esses limites e lutar a partir daí por todos os nossos direitos. Então, a nossa ideia é acumular forças a partir da organização territorial dos trabalhadores e trabalhadoras das periferias urbanas, para que a gente lute pela casa delas, para que a gente lute junto por nossas casas, e aí a gente, a partir daí, transforme a sociedade fazendo lutas mais amplas em relação a todos os nossos direitos. Esse é o MTST. Nós fazemos esse tipo de luta. Para ir mais rápido aqui, tinha, nossa, tanta coisa para falar. Estratégias de luta, né? É isso. O movimento ele pode só reivindicar, mandar abaixo-assinado, ele pode escrever uma carta, ele pode, enfim, fazer um monte de coisa. Ou ele pode ocupar. Porque a gente sabe que no governo que existe hoje, nos governos que existem hoje, é muito difícil que só a gente mandando, ou só a gente pedindo, ou só a gente batendo na porta de um deputado a gente consiga alguma coisa. A gente ocupa. A diferença de ocupação e invasão, espero que todos vocês saibam, mas invasão ela é um crime, porque ela pressupõe a invasão de uma propriedade, e aí na Constituição brasileira a propriedade ela tem que cumprir função social. Então ela pressupõe a invasão de um lugar que está sendo devidamente utilizado, que cumpre todos os preceitos legais dele. No nosso caso, e no caso desses movimentos aqui que vocês viram o filme e que a Thaís falou, eu estou falando rápido demais? Vou tentar, desculpa. No caso desses movimentos que eles falaram e de nós, a gente ocupa terrenos e prédios e imóveis que não estão cumprindo a sua função social. Portanto, a gente ocupa esses espaços. Os espaços que são públicos, eles são de fato do povo, e se eles não estão cumprindo os interesses do povo, a gente pode ir lá tomar. Por isso a gente também ocupa prédios públicos, a gente não invade prédios públicos, porque eles são prédios do povo que deveriam estar cumprindo uma função e não estão, e a gente vai lá e tenta obrigá-los a fazer isso. Por outro lado, a gente pode fazer ocupação de prédio, que é a gente dialogar com a cidade, no centro, no espaço onde está todo mundo circulando, ou a gente podia ocupar muito longe do centro, um pouco atendendo a lógica do capital que a Thaís estava comentando, de ficar fora dos espaços urbanos, ou, o que a gente faz, ocupar nos grandes latifúndios urbanos, que estão no meio entre a periferia e o centro urbano, ou na periferia. Isso porque tem uma proximidade territorial, porque a gente também cria referência com a comunidade ao redor, e porque a gente pode, a partir daí, criar um ciclo de lutas. Como a gente disse que a gente vai começar a lutar pela moradia e, a partir daí, lutar pelos outros direitos, se a gente faz essa ocupação na periferia, a gente se legitima, enquanto muitas pessoas organizadas, a fazer luta por outras coisas, como, por exemplo, posto de saúde, como, por exemplo, médico, como, por exemplo, segurança. Isso nos espaços que a gente ocupa. Então, o MTST tem a estratégia prioritária de ocupar terrenos nos espaços de periferia. A foto que vocês viram na divulgação daqui, eu até comentei com o Pedro, ela era de uma ocupação que o movimento fez lá em Brasília. E eu tive a honra de estar participando daquela ocupação. Foi a ocupação Novo Pinheirinho, lá em 2012. Ela era num prédio, mas não num prédio como esses que a gente viu. Ela era um esqueleto abandonado, que tinha ficado abandonado há mais de 20 anos e que não tinha nenhum projeto para ser construído lá. Ele era no centro da especulação imobiliária de Brasília. A gente foi, ocupou, construiu um acampamento lá dentro, então foram barracas e tal, de lona, barraca de camping, etc. E a gente criou a nossa vida coletiva lá dentro. Eu posso já, acho que nas perguntas, comentar sobre isso. E aí, acho que para concluir, eu falei uns 15 minutos aqui, para que a gente possa ir para o debate. A gente falou um pouco do que é o déficit habitacional, do que são os sem-teto, de como a gente luta, e aí tanto o Tony quanto a Thaís comentaram do período em que um olhou a luta e que a outra ajudou na luta, que foi em 2004 e 2004 também. 2006, 2007, vamos lá. O governo do Lula começou no ano de 2003. Ele foi eleito em 2002, começou no ano de 2003. Nesse mesmo ano de 2003, no final do ano, foi publicada uma lei muito importante, que alguns de vocês devem conhecer, que é o Estatuto das Cidades. No Estatuto das Cidades, vários dispositivos que mudariam muito essa situação aqui do que a gente está falando já estão previstos.
o imposto territorial progressivo, a política nacional de desapropriação de terrenos que não estão sendo utilizados, a construção de moradia em espaços centrais, política de transporte, uma série de coisas. Também, em 2003, foi criado o Ministério das Cidades, que a Thaís comentou aqui, que naquela época, acho, ele ainda era gerido pelo PT. Depois disso, o Ministério das Cidades passou a ser gerido pelo PP, o Partido Progressista. Os dois ministros da cidade do governo Lula, um deles que tinha sido, inclusive no final do governo Dilma, eles acabaram de ser processados na Operação Lava Jato porque eles pegavam dinheiro das principais empreiteiras do Brasil para pagar propina. Então, esse é o Ministério das Cidades. Um cabidão de empregos e um esquema para desviar dinheiro para a campanha política no Brasil. Ah, Vitor, então por que vocês fazem luta? Como é que vocês tentam forçar o governo a construir as coisas? Porque, na verdade, a principal política habitacional que existiu no Brasil, e a primeira política habitacional, na verdade, a política de moradia, a maior grande política de moradia que existe no Brasil, desde a época da ditadura, onde existiu o Banco Nacional de Habitação, é um programa que foi lançado em 2008, chamado Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida, ele não foi pensado, vejam só, nem no Ministério das Cidades, nem no Conselho das Cidades, que é a organização com a participação da sociedade civil, nem em nenhum outro espaço participativo da sociedade civil. Ele foi pensado no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento e na Casa Civil da Presidência da República. Isso porque ele era um programa econômico anticíclico para enfrentar um contexto geral, internacional, de crise, para que o principal setor econômico brasileiro, que era o da construção civil, continuasse com a sua dinamicidade econômica. Além disso, as lideranças locais, municipais e até estaduais, que são as principais donatárias de poder, eles também são os grandes donos de terreno. Então, o programa ele também teve que ser pensado de um jeito em que ele não mudasse a lógica urbana, não mudasse a lógica especulativa dos espaços urbanos. Porque essas pessoas elas precisam lucrar. Porque, afinal de contas, por que você vive no mundo se não para lucrar? Né? E, afinal de contas, para que o governo existe, para que o Estado existe, se não, como diria o Marx, que o Tony já citou, para administrar os negócios da burguesia. Então, o programa foi criado desse jeito. Ah, Vitor, você está sendo muito injusto, vocês são muito esquerdistas, opositores. O Minha Casa Minha Vida construiu, entre 2008 e 2012, 1.700.000 moradias. 1.700.000 moradias. Bom. Construiu algumas no centro urbano, algumas no meio urbano, algumas lá na periferia, muitas para o setor que, na época, a faixa 3 era de 6 a 10 salários mínimos. E aí lembra que a gente falou lá no início de uma pessoa que recebe um salário mínimo. Então, 6 a 10 salários mínimos. O grosso mesmo, a partir dos feirões da Caixa, que vocês já devem ter visto na TV, é um negócio que o Raí faz a propaganda, que tem todas as cidades, os grandes centros urbanos brasileiros têm aquilo há 10 anos, desde que o programa foi criado, para o setor médio, de 3 a 6 salários mínimos. E uma parte pequena, que no Minha Casa Minha Vida 2 mudou um pouco, para a faixa 1 de salário, de 0 a 3 salários mínimos. Pessoas que recebem menos do que os R$ 788 de hoje e até 3 salários mínimos. Dentro dessa parcela, essa última, tem uma conquista dos movimentos, de todos esses movimentos de luta, que é o Minha Casa Minha Vida da modalidade entidades, que é quando nós escolhemos o terreno, ou a prefeitura indica esse terreno para a gente, e nós gerimos o projeto. Bem parecido com isso que a Thaís colocou. Tanto para requalificações, como para novas construções, empreitadas, como eles chamam. Beleza. O programa construiu 1.700.000 moradias. Eu estou falando para vocês, e aí espero que vocês acreditem, mas se vocês não acreditarem, pode ir no IBGE, porque eu estou usando esses números, os números do governo. Em 2008, essa mesma Fundação João Pinheiro, com aqueles mesmos critérios que eu falei lá no início, que eu não vou repetir, porque senão ela vai ficar desesperada aqui, tentando lembrar das palavras. Em 2008, ele era de 5.300.000 unidades habitacionais no Brasil. O déficit habitacional. O déficit habitacional brasileiro, em 2008, previsto pela Fundação João Pinheiro, era de 5.300.000 unidades habitacionais. Se eu disse para vocês, e o próprio Minha Casa Minha Vida falou isso, e os governos botam sempre nas campanhas, que no programa foram criadas
1.700.000 unidades habitacionais, foram entregues 1.700.000 unidades habitacionais, pela matemática simples, 5.300.000 menos 1.700.000 daria 3.600.000 unidades habitacionais, certo? Tinha 5.700.000 pessoas que não precisavam de casa. Vamos assumir que o programa ele vai certo só para quem precisa mesmo de casa. Construiu uma parte significativa dessas casas. Então, diminui o déficit. Errado. No Brasil, o déficit aumentou para 5.792.000. 5.800.000. Portanto, aumentou em 500.000 o número de sem-tetos no Brasil, de pessoas no déficit habitacional. E se as coisas continuarem como estão, vai continuar aumentando. Esse dado é de finalzinho de 2011. Então, hoje deve estar ainda maior, mesmo com mais casas sendo construídas. Isso porque as casas elas são construídas nessa lógica. A empreiteira, mesmo quando é a prefeitura que indica o terreno, ela que diz qual é a área de interesse do vetor do desenvolvimento econômico. É naquela região que tem que ser produzida a casa. Ela não enfrenta aonde as pessoas, onde já estava valorizado, e ela obriga o Estado a dar uma série de contrapartidas de infraestrutura. Então você cria um negócio que a gente chama de remoção branca. A valorização dos espaços, que gera gentrificação, como a Thaís comentou. Mesmo quando não gera uma gentrificação muito significativa, o preço dos aluguéis continua aumentando. Porque como a lógica, as pessoas continuam acumulando imóveis e mais imóveis, terrenos e mais terrenos, elas podem aumentar o aluguel o quanto quiserem. Então, se aumenta o aluguel, a pessoa ou entra no déficit por causa do cálculo, ou ela tem que ir para mais longe de onde ela já morava. Morar num lugar ainda mais precário. O terreno são eles que escolhem, o jeito de construir a obra são eles que escolhem, e aí, em média, no Brasil hoje, você tem, de Minha Casa Minha Vida, umas unidades habitacionais de mais ou menos 39 metros quadrados. O que é uma coisa horrorosa, para você pensar numa família normal viver com nesses 39 metros quadrados. Essa lógica toda, a gente acha que ela só pode ser enfrentada, aí eu já falei 20 minutos, então vou encerrar agora para vocês perguntarem, a gente acha que ela pode ser enfrentada com a luta. Porque aí a partir da ocupação, a gente mostra, olha, esse prédio, ele pode virar habitação popular. Esse terreno, ele pode virar habitação popular. Isso aqui é um latifúndio urbano. Isso aqui é um vazio urbano que precisa ser ocupado. E nós estamos nos propondo a vir para cá. Nós estamos querendo que essa casa ela seja melhor construída. Aí tem algumas anedotas desse meio tempo que eu posso contar para vocês depois. Como, por exemplo, quando o programa começou, essa parte das entidades, que é onde os movimentos sociais e as organizações da sociedade civil gerem o programa, ele recebia menos por unidade habitacional do que uma empreiteira convencional. A empreiteira convencional, ela pode construir praticamente quantas unidades ela quiser ao redor do Brasil. Uma entidade de movimento social, uma entidade nacionalizada, ela pode construir no máximo 1.000 unidades por vez. Então, para nós, mesmo que a gente consiga ir construindo as coisas, já é mais difícil. A gente tem menos possibilidade de construir e tinha que ser mais barato. Agora, a gente conseguiu na luta equiparar o valor, e a gente está tentando conseguir aumentar o tanto de quantidade de casas que a gente pode construir de uma vez só. Nós, então, ocupamos e fazemos com pessoas como a Thaís, e esperamos que alguns de vocês se tornem pessoas assim também, fazemos projetos de maior qualidade para a vida das pessoas. Recentemente, no final do ano passado, em dezembro, a gente inaugurou e entregou um dos primeiros condomínios do MTST construídos a partir do zero, na modalidade de empreitada. Condomínio chamado João Cândido, em São Paulo, no Jardim Salete. Tem alguns vídeos na internet sobre isso. Os vídeos são longos, então não vou mostrar aqui agora. Foi uma luta de mais de 8 anos. A luta começou no início dos governos Lula. No primeiro ano de governo, teve gente que se acorrentou na frente da casa dele, que hoje conseguiu a sua casa. O Lula foi entregar as casas para essas pessoas. A Maria, que é a coordenadora nacional do movimento, que estava lá do lado dele, ela tinha se acorrentado na casa do Lula na primeira vez. Ela entregou a chave para os moradores que foram entrar lá, do lado do Lula. Ele dizendo que aquelas casas só tinham aquela qualidade por causa da luta dos trabalhadores. Pode parecer irônico, mas não estou aqui falando mal do Lula, necessariamente, nem falando mal de cada um dos gestores.
É porque nós não acreditamos no Estado. Nós não acreditamos nos governantes. Então, a gente força esses caras a fazer esse tipo de coisa. A gente força eles a construir boas casas. A gente força eles a reconhecer que quando a gente faz melhor. O João Cândido, ele tem mais ou menos 980 unidades habitacionais, que em média tem 63 metros quadrados. Com o mesmo recurso que as empreiteiras constroem em São Paulo, com 39 metros quadrados. Os que são de 3/4 têm 69. Os que não são de 3/4 têm 54, mais ou menos, metros quadrados de área interna do apartamento. Por que isso? Porque nós não queremos lucrar. Nós queremos dignidade das pessoas. Nós queremos que as pessoas vivam bem. Porque são as pessoas que estão gerindo. É o que a gente fala de criar o poder popular. A gente, no fim, a partir da casa e conquistando a casa, a gente quer criar o poder popular. Ficou muita dúvida do que eu falei? Ficou meio confuso? Vai ter perguntas. Depois eu falo mais, depois eu canto música, depois eu mostro coisas do movimento, porque a gente tem muito para debater aqui. Muito obrigado pela atenção e desculpa qualquer coisa.